livros! Sejam todos muito bem-vindos, vocês que vêm pela primeira vez e vocês que já são sobreviventes há mais tempo. Aqui no canal Sobrevivência em Livros, nós sempre falamos de livros que habitam o imaginário de todos nós, como sendo aquele romance com mais de 300 páginas, cheios de palavras difíceis, com muitas personagens envolvidas num enredo difícil de compreender. Bem, é e não é verdade. Há livros bem fáceis de serem lidos. Há livros de contos, aventuras, poemas e teatro. E raras são as oportunidades de conversarmos sobre a maravilha do teatro. Raríssimas vezes nós temos essa oportunidade de conversar sobre essa arte nascida sob o céu azul da Grécia Antiga, quando homens e deuses dividiam a mesma arena simbólica, o palco, e a palavra em anfiteatros de pedra, como se pudessem organizar ou reorganizar o destino. Desde então, o teatro atravessou milênios, impérios, guerras e até silêncios, sempre reinventando-se a cada tempo, a cada povo, a cada urgência. O teatro, além da representação social, é espelho erguido diante da sociedade que, ao se observar, muitas vezes se reconhecer, expressa suas emoções. E é agora que essa arte milenar abre as cortinas em Angola, encenando nos palcos do país, especialmente no emblemático Elinga Teatro, um fértil vale de resistência estética e pensamento crítico, encarnado por atores, suas perguntas, suas memórias, suas feridas, mas também suas esperanças em um país que, aos 50 anos de independência, continua a refletir sobre o próprio percurso. Então, hoje no nosso Dedinho de Prosa, vamos conhecer a forte, densa e elegante trajetória do maior nome do palco angolano, dono da mente criativa que dividiu o teatro de Angola em antes e depois. O dramaturgo Vila Marta, e mergulhar na potência crítica de sua peça Polonipolo, memória viva, que interroga o país que a inspirou. Compreender essa peça é também compreender o histórico chão onde ela se encena, se movimenta. E agora nós vamos pisar neste chão juntos. Sobreviventes, ao longo de 2025, Angola celebrou meio século de independência dos grilhões coloniais. Se há orgulho pelos 50 anos de liberdade, ainda há as dores das décadas de luta e suas profundas cicatrizes. Desde 11 de novembro de 1975, quando proclamou seu próprio destino, a promessa de autonomia ecoou ao longo de 30 anos de guerra civil, minas terrestres, famílias inteiras destruídas, dilaceradas, cidades arruinadas pelo conflito, reconstruções destas cidades, recomeços de vidas constantes, desigualdades persistentes, tensões sociais,
tradições culturais apagadas e territórios colapsados. Rupturas que somente o tempo e a sobrevivência cultural conseguem revitalizar. Ainda que, em 2002, a paz formal tenha sido assinada, os efeitos humanos e simbólicos daquela época teimam em lembrar-se nas conversas, nas músicas e, claro, nas artes. Então, entre bandeiras e discursos ideológicos, se vozes angolanas perguntam, as artes angolanas respondem. Passadas 5 décadas, a resiliente Angola insiste em ser autora de sua própria história. Restaurar as esperanças de suas vidas social e cultural. Sua economia, por exemplo, ancorou-se fortemente no petróleo. Se por um lado o ouro negro jorrou a economia e projetou o país no cenário internacional, por outro também expôs as fragilidades sociais, estruturais, graves fragilidades estruturais, as enraizadas desigualdades sociais e hercúleos desafios também sociais do cotidiano, lembrando que soberania política e soberania vivida nem sempre caminham lado a lado. O mesmo ano de 2025 também assistiu às diversas tensões e mobilizações de uma população que não se conforma apenas com slogans nacionais comemorativos feitos pelo governo. A população saiu às ruas em audíveis vozes por reformas econômicas que desencadearam intensos e significativos protestos e confrontos em várias cidades, como a revolta contra o aumento da gasolina ou gasóleo. Vejam só, todas essas manifestações evidenciam uma Angola em transformação, onde vozes coletivas ganham palco para questionar rumos e reivindicar dignidade. Politicamente, Angola, em 2025, permanece sob ditadura, porém, busca conciliar estabilidade e reformas. O governo tem utilizado a retórica dos discursos sobre unidade nacional e futuro em perspectiva, mas sabe muito bem que precisa ser corajoso para enfrentar as desigualdades e os silêncios sociais que ainda persistem entre as pessoas. Entre avanços e tensões, memórias dolorosas e renovação de esperança, a cultura assume o papel de protagonista. Longe de serem meros adereços supérfluos, as artes são atores de reflexão crítica e de resistência simbólica. Em um país onde a palavra sempre foi de luta e afirmação, o teatro, a música, a literatura e a dança tornam-se almas vivas para narrar o que muitas vezes não cabe em discursos oficiais. É nesse tempo de Angola livre, porém sob uma ditadura, um tempo de celebração que não aceita nem se contenta com o raso ou o simples, que germina a obra cênica Polo-Nipolo. Mais do que estar a par de acontecimentos do seu tempo, da sua história, a peça os chacoalha, os atravessa, os questiona, os reflete no espelho, expondo as contradições de uma nação que continua a escrever sua história em cena. Pensar o presente e imaginar futuros possíveis através da potência da voz, do gesto e da palavra dramatizada. Sobreviventes, eu agora convido todos vocês para conhecerem um nome que respira arte desde a infância. Uma homenagem carinhosa, respeitosa, delicada, humana e luminosa ao escritor, dramaturgo, ator, professor e cenógrafo Vila Marta.
o artista que transforma palavra em presença. E presença em palco. Nasceu ele, Efraim da Lacuteta, em Luanda, no bairro Alvalade, no município do Maianga, no dia 7 de março de 1990. Ao longo da vida, enraizou-se no município do Cazenga, palco que o molda, o transforma, o inspira e abriga até hoje sua morada, sua residência, seu palácio de criação. O homem Efraim da Lacuteta carrega na própria geografia da vida as infinitas falas culturais de sua cidade berço, a travessia simbólica entre origens e permanências, entre o ponto de partida e o chão que escolhe para florescer, brota o artista Vila Marta, cujo sensível olhar desperta para o pulsar urbano, a memória histórica e a urgência da palavra que soa da experiência vivida. A palavra Vila Marta soa a território reinventado. A casa reconstruída com sílabas honra o chão que o acolheu, o formou e aprendeu que as ruas também escrevem, que cada esquina guarda um verso, que o teatro não começa no palco, mas no olhar atento sobre quem atravessa a cidade com sonhos, mas também com cicatrizes, cicatrizes históricas. Efraim também carrega suas próprias, deixado num orfanato católico por seus pais para fugirem da guerra civil de seu país. Com seus pezinhos de apenas 9 anos de idade, o miúdo Efraim andou e cresceu entre palavras lusitanas e bantas, brincando em palcos de madeira, em meio a silêncios que soluçavam por sons. Até que, um dia, como se o próprio Deus das artes e da música, Apolo, tivesse ouvido aquelas notas chorosas, enviou algumas das musas para protegê-lo. Então, as divindades da inspiração artística, Thalia, da comédia, Melpomene, da tragédia, Euterpe, da música e da poesia lírica, Erato, poesia amorosa, Calíope, da poesia épica, Polímnia, da poesia sagrada e hinos, Terpsícore, da dança, e Clio, da história, todas elas juntas cuidaram do garoto e fizeram muito mais. Transformaram a alma da criança em terreno fértil e plantaram, nesse terreno fértil de sua alma, as sementes das artes, do teatro à literatura. Os brotos nasceram, as flores perfumaram e os frutos adoçaram a vida do gajo Efraim, que já ouvia os aplausos da cena. A escrita tornou-se a sua forma de escutar o mundo. Sua imaginação fez da arte sua linguagem de sobrevivência. Entre poesias, entre livros, crônicas, contos, dramaturgias que atravessam fronteiras para além de Luanda. Professor de língua portuguesa pelo Instituto Superior Dom Bosco, da Universidade Católica de Angola, em sua pesquisa acadêmica, A Língua como Instrumento de Criação e Transformação, Vila Marta dialoga diretamente com sua vocação artística, pois para o dramaturgo, estudar, ensinar e conhecer a língua portuguesa é também aprofundar-se na matéria-prima com que constrói mundos. Nessa esteira, ao reafirmar seu compromisso de ligar educação à arte e vice-versa, revela-se uma dimensão essencial ao seu percurso, a consciência de que escrever também é formar, provocar reflexão e abrir horizontes.
Em 22 de junho de 2024, recebeu uma menção honrosa do Instituto Superior Dom Bosco, Universidade Católica de Angola, Luanda, por sua espetacular participação como coordenador no desfile acadêmico promovido pela UCAM em Luanda no dia 14 de junho, em comemoração aos 50 anos de independência de Angola. Um reconhecimento que, acima de qualquer galardão, evidencia muito além da sua capacidade de liderança e compromisso institucional. O artista maestro de sonhos que organiza palavras, afina vozes e inventa sentidos. Embora seja tão jovem, do alto dos seus apenas 36 anos de idade, o artista angolano já pavimentou sua estrada com tijolos amarelos da persistência e da aquarela criativa. Suas penas bailam pelas pautas dos papéis a comporem contos, crônicas, poemas e textos dramáticos, hoje reconhecidos, estudados, encenados, que estão arquivados na antiga Direção Nacional dos Direitos do Autor e Conexos, antiga SENADIAC. Parte significativa da sua produção literária, publicada em jornais e plataformas digitais angolanas, emocionou leitores em diversos países da África e da Europa, principalmente Portugal e Alemanha, onde venceu concursos e festivais nacionais e internacionais. Muitas peças foram adaptadas e apresentadas a diversas plateias, mas de todos os seus sensíveis e reflexivos gêneros textuais foram as rubricas. E abrindo um parênteses aqui, não existe a pronúncia, muita atenção agora, da palavra rúbrica. Esta palavra não existe. O correto, em qualquer sentido, é rubrica. Rubrica. Com a sílaba tônica caindo na bri. Bri. Na segunda sílaba. Portanto, é uma palavra paroxítona. Então, voltando mais uma vez, não existe a pronúncia da palavra rúbrica. Não existe. O correto é rubrica. Rubrica. Então vamos voltar aqui. Que isso é muito importante, porque Vila Marta também é professor de língua portuguesa, assim como eu. Mas preferimos as veredas da literatura. Então vamos voltar aqui neste palco maravilhoso, porque de todos os textos já escritos por Vila Marta, foram as rubricas da dramaturgia que, ao ganhar corpo, voz e respiração dos atores sob refletores dos tablados, de fato dividiram o palco do Teatro de Angola em antes e depois de Vila Marta. Outras peças ainda aguardam os três toques da campainha para também encenarem a arte que questiona. E se sua arte biografia ainda não é extensa em páginas, então imaginem quando for. Ela é profunda em entrega. No mundo, há escritores que contam os anos de carreira. E há escritores que, como Vila Marta, contam ao mundo as histórias do mundo, linha por linha. Desse modo, criador incansável, homem de palco e de palavra, o dramaturgo é um artista que acredita na potência da arte como espaço de questionamento e de reinvenção social. Vila Marta é, sobretudo, continuidade. Continuidade de uma tradição literária angolana que resiste, questiona, cria, recria e transforma. Mesmo que sua carreira ainda esteja em construção, talvez seja justamente por isso que o torna tão vibrante, por não ser um percurso encerrado, mas um caminho que continua a escrever-se e a revelar constância, disciplina
e amor à palavra. Essa matéria-prima invisível que, quando bem trabalhada, transforma silêncio em presença e experiência em arte. Mais do que ser um nome artístico literário, Vila Marta é realidade de uma assinatura já consagrada por aplausos em palco de África, Portugal e Alemanha, e em muitos outros países da própria África e da própria Europa. Vila Marta é da raríssima nata de escritores que insistem em amar, existir na companhia de suas personagens, de seus versos e silêncios que o seguem desde a sua infância, quando era um miúdo, transformou-se em gajo prodígio entre livros, palavras portubantas e brincadeiras ensaiadas no palco do orfanato, como se ele já soubesse qual seria o seu papel no mundo. Sobreviventes, agora um pouco sobre o interessante, intrigante, curioso título da peça. Para criar sua reflexiva Polo Nipolo, que fala da vida de sua própria pátria angolana, Vila Marta fez um profundo mergulho em suas raízes autóctones, principalmente na cultura, na língua e na tradição do povo quimbundo. A palavra polo tem origem nas línguas bantas do sul da África, especialmente no contexto sociolinguístico de grupos como os Soto e Tswana. Com cerca de 7.200.000 pessoas, o povo Soto ou Basoto é um grupo étnico banto do sul da África, de países como Lesoto e da própria África do Sul, divididos em Sotos do Sul, no Lesoto, Sotos do Norte e Tswana, daí Botsuana. Praticam agricultura e pastoreio. Tem rica cultura caracterizada pelo uso de cobertores tradicionais, o Basot Blanket, e forte tradição oral no ensinamento de suas lendas e histórias em tradição, geração a geração. Muitas palavras dessas línguas não têm tradução, uma vez que passam conceitos culturais bem específicos. Com isso em mente, agora entendemos que a palavra polo está ligada às ideias de cura, recuperação, salvação, livramento ou restauração, transmitidas pelo verbo polossa, que significa curar, recuperar ou salvar. Logo, o termo carrega um sentido simbólico muito profundo. Polo pode ser entendido como aquilo que cura, liberta ou repara, seja no plano físico, social ou espiritual. Nesse prisma ou nesse palco, mesmo sem tradução literal em português ou em qualquer outra língua indo-europeia, o título da peça, Polo Nipolo, tanto sugere um divertido jogo de significados a ser interpretado como cura e cura, libertação do que liberta ou libertação que liberta, ou restauração e restauração, quanto concede uma espécie de licença poética para uma interpretação simbólica em que a própria linguagem, memória e o gesto artístico atuam como forças de recuperação histórica e existencial no contexto angolano. Consciente desse rico simbolismo, Vila Marta lança a mão dessa licença poética para fixar no título Polo Nipolo o significado frente a frente. Para apresentá-la aqui no canal para vocês, eu fiz a adaptação para o gênero narrativo, uma vez que um texto teatral é muito específico, requer uma estrutura típica. O roteiro,
o nome das personagens com suas falas, rubricas que são instruções variadas para os atores e diretores sobre movimentação no palco, gestos, emoções, expressões faciais, cenários e iluminação. Então, agora nós vamos conhecer a peça Polo de Polo de Vila Marta. A cela tinha o cheiro das paredes que escutam demais. No centro, uma mulher de pé, como se tivesse sido deixada ali por engano ou por excesso de verdades. Na mão, um reco-reco sobre o qual passava a baqueta pelas ranhuras com cuidado, fazendo um som áspero e ritmado, como quem penteia pensamentos embaraçados. A cada raspagem parecia que impedia sua mente de se desfazer completamente. Então cantou. Não era um canto aprendido, nem superafinado, mas um canto seu, improvisado, lírico, estranho, cujas notas escalavam as paredes descascadas e ecoavam para ela de volta. Dançou Kuduro. De repente, sua voz calou-se, soando apenas o ruído do instrumento e sua respiração entrecortada, até que começou a falar com uma médica invisível, sentada à sua frente, apenas na sua imaginação. Falava por metáforas, como quem descobria o mistério do mundo. Disse que a maçã e a uva eram irmãos aparentes, coisas simples de se comer, até que o homem, com a sua cabeça inventora, decidiu transformá-las em bebida. Nem o milho e a maçambala escaparam, tiveram o mesmo destino. A cana e a banana, doces por natureza, também tornaram-se capuca. Tudo que era alimento, tudo virou fuga. Ela ergueu o reco-reco na direção do nada, como se apontasse uma arma invisível. Disse que também era irmã aparente do álcool, que antes era diferente, agora igual, transformada, destilada, consumida. Colocou um instrumento no ouvido como se falasse ao telefone. Riu sozinha. Confessou que tinha medo de parar de beber, porque parar de beber talvez significasse começar a beber juízo. E beber juízo seria perigoso. Significaria vestir-se de maneira adequada, falar com compostura, enxergar a sociedade com clareza demais. Então, preferia continuar pausada, como dizia, do que descobrir o mundo torto como promessas políticas e discursos oficiais. Começou a andar pela cela. Procurava o bilhete de identidade que não estava ali. O cartão multicaixa, que talvez nunca tivesse estado. Recordou festas em Talatona, dinheiro gasto, amizades compradas com garrafas. Brindou com um amigo imaginário. Acusou-o de ter participado da farra. Então, embalou o reco-reco como se fosse um bebê recém-nascido. Disse que tinha um sonho: criar um mundo só de robôs sexuais. Riu da própria invenção. Depois, num salto abrupto, anunciou que se tornaria diaconisa. Depois, pastora, politóloga, política, promoveria os bajuladores, promoveria os que bebessem com ela. Talvez promovesse até os que não tivessem juízo algum. O corpo agitava-se como discursasse para uma multidão invisível. De repente, silenciou-se. Olhou para a frente com intensidade desconcertante. Perguntou a alguém que não estava ali se achava que ela não tinha juízo. A pergunta ficou no ar, sem resposta. Aproximando-se da parte imaginária do palco, onde o público deveria estar,
Disse que quem precisava de tratamento não era ela, eram os políticos que prometiam e não cumpriam. Eram os filósofos que chamavam a realidade de ilusão, enquanto se alimentavam dela confortavelmente. Eram os professores que ensinavam sem salário digno. Eram os médicos que trabalhavam até a exaustão e insistiam em chamar aquilo de saúde. Falavam com crescente convicção, como se a cada acusação fosse uma peça retirada de um quebra-cabeça maior. Depois enfiou uma panela na cabeça, pegou uma colher de pau e começou a bater e a marchar. O som metálico ecoava pela cela como protesto improvisado. Reclamou da comida sem sabor, da ausência de água, do medo constante. Disse que ali se comia vigilância e se bebia silêncio, que a sede roía os ossos mais do que a fome. Cansada, sentou-se no chão. Abraçou os bidões vazios como se fossem pessoas queridas. Pediu alta. Disse que já não conversava com o armário, apenas com o espelho que, segundo ela, era mais honesto do que muita gente lá fora. Ergueu-se novamente, declarou que não gostava de pagar impostos, não por rebeldia vazia, mas porque ninguém a consultara antes de impô-la à vida que levava. O imposto, disse, argumentou, deveria pagar-lhe por existir em um mundo que não escolhera. A voz começou a oscilar entre a ironia e a dor. Disse que talvez toda a sociedade estivesse doente. Falou da falta de liberdade de pensamento, da injustiça, da fome que não era só a física. Então gritou, sozinha, quero alta, quero alta. Por um instante pareceu fugir, como se a cela tivesse se aberto, como se a liberdade fosse possível, mas voltou devagar, olhos pesados, expressão amarga. Chamou de hipócritas aqueles que a incentivaram a escapar. Depois pediu desculpas. Talvez não fossem hipócritas, talvez tivessem apenas o poder de mudar destinos conforme lhes convinha. No centro da cela, ergueu o reco-reco pela última vez. Bebeu dele como se fosse garrafa invisível. O corpo vacilou, os olhos encheram-se de lágrimas, e o canto estranho reapareceu, agora mais baixo, mais frágil, mais humano. Quando a voz se apagou, a cela permaneceu intacta, mas já não estava claro quem, de fato, estava preso. Sobreviventes! Uau, que pancada essa peça, hein? Ela fala de muitas situações da realidade atual de Angola e do Brasil também. Corrupção na política, corrupção na sociedade, crise na educação, na segurança, na saúde, tráfico de drogas, violência doméstica, entre outras fragilidades típicas de uma nação em desenvolvimento. País rico, de povo empobrecido ou extorquido e esquecido pelas próprias instituições públicas, políticas. Na dramaturgia moderna, muitos escritores empregam um antigo recurso que se tornou muito valorizado no teatro contemporâneo, para o espectador completar o sentido da obra, a partir da sua própria visão de mundo ou interpretação, o final em aberto, tecnicamente denominado de Deus ex machina. Essa ideia também está presente na peça de Vila Marta, pois a sensação que Polonipolo deixa na audiência não é a do fim, mas do choque causado pelas reflexões social e existencial que vão levar para casa. Antes de continuarmos a falar da peça, vale muito a pena fazer uma breve pausa para nos lembrarmos ou até descobrirmos as origens do teatro.
Porque quase todos os dias, sem percebermos, falamos tragédia, comédia e drama, que são os seus gêneros ou os tipos de textos, em conversas com amigos sobre filmes e séries que gostamos, mas que tinham sentidos muito diferentes para os gregos lá na antiguidade. Então vamos começar pela tragédia, que era o gênero mais solene, mais formal. Os textos narram histórias de reis, heróis e famílias cheias de situações causadas por escolhas difíceis, muitas vezes ligadas ao destino, aos deuses, ou à culpa, ou à justiça, que quase sempre terminam em perda, morte ou derrota moral. Mais do que só entristecer a plateia, a ideia da tragédia é provocar o que os gregos chamavam de catarse, ou seja, reflexão e purificação emocional. Por outro lado, ou melhor, por outra página, a comédia era um gênero teatral escrito de forma fantástica, debochada e obscena, com personagens caricatas em situações exageradíssimas, cheio de humor, sátira política, crítica social e vícios humanos, também muito exagerados para levar os espectadores à reflexão de comportamentos e costumes cotidianos da sociedade. Entre risos e pensamentos, fato é que todos se divertiam. E agora, o drama, que tem na origem da palavra grega drama, não o significado de dor, tristeza ou sofrimento, mas simplesmente ação. Logo, qualquer história representada no palco com personagens agindo, falando e enfrentando conflitos era considerada peça dramática. E é dessa raiz grega que surgiram os termos que usamos até hoje, como dramático, que se refere ao que pertence à ação teatral ou possui intensidade emocional. Muitas vezes a gente fala que uma pessoa é dramática porque ela é muito intensa emocionalmente. Dramaturgia, a arte da escrita de textos para o teatro e, por extensão, cinedramaturgia ou teledramaturgia. Cinedramaturgia para o cinema e teledramaturgia para as telenovelas para a televisão. E dramaturgo, que é o escritor ou a escritora profissional desses tipos de textos que veremos em cena, seja no palco do teatro, nas telas do cinema ou na tela pequena da nossa televisão em casa. Uma técnica muito pertinente para quem trabalha com teatro é a tradição típica do teatro grego, que, de repente, a peça acaba, deixando o final em aberto ou para resolver a trama de forma inesperada. Chama-se Deus ex machina. Essa expressão em latim significa literalmente Deus vindo da máquina. Nas arenas gregas, esse recurso era empregado especialmente nas tragédias de autores como Eurípides, utilizando-se um mecanismo de palco, uma espécie de guindaste chamado mecané, daí a origem da palavra mecânico e todas as suas derivações. E esse guindaste baixava um ator representando um deus olímpico que surgia no final da história para resolver um conflito insolúvel para os mortais. Assim, com o tempo, o conceito passou a designar qualquer solução súbita ou inesperada para a conclusão da narrativa. Agora, uma palavra que todos nós usamos quando pretendemos nos referir a um acontecimento inesperado ou desastroso que afeta coletivamente uma população ou parte dela,
causando danos, destruição, prejuízos, perda de vidas humanas e animais, deterioração dos serviços sanitários em grau suficiente para obrigar a mobilização extraordinária de todos com o auxílio de setores alheios à comunidade ou à zona afetada. É a catástrofe, que em grego significa ruína, morte, que ao entrar no latim, catástrofa, quer dizer mudança de fortuna. E fortuna é o sentido original da palavra destino. Esse é um fascinante recurso dramático da dramaturgia grega clássica, que muitos esquecem quando se referem à estrutura das peças antigas. A catástrofe era o momento final da peça, quando a ação chegava ao seu desfecho e a situação se invertia. Na época, a palavra grega significava, literalmente, virada ou reviravolta final, ou como chamamos hoje em dia, virada de chave. O grego Aristóteles sistematizou esse conceito em sua obra Poética, na qual explica que toda tragédia caminha para um ponto culminante em que os acontecimentos atingem sua consequência inevitável. De acordo com essa ideia do filósofo, nem sempre essa catástrofe terminava a história totalmente resolvida. Em algumas peças, a revelação final, que pode ser uma verdade descoberta, um destino cumprido, uma culpa exposta, abria uma reflexão moral ou política que seguia para fora do palco, com o público. E é por isso que muitos estudiosos acadêmicos afirmam que o teatro grego frequentemente deixava no ar uma tensão reflexiva. O conflito dramático se conclui, mas o problema humano permanece, assim como a própria vida humana. Exemplos clássicos aparecem nas tragédias de Sófocles, como em Édipo Rei, cujo destino de Édipo se cumpre. Portanto, há uma catástrofe, mas o impacto moral da descoberta continua a ecoar nas pessoas até os dias de hoje, como a livre adaptação dessa peça grega de Sófocles para a telenovela Mandala da Rede Globo em 1987. Vejam bem como tudo está muito perto do nosso mundo. Sobreviventes, seja nos palcos das escolas, das universidades, dos congressos, ou mesmo em conversas informais, falar da literatura africana é, a todo instante, falar de uma tradição que jamais separou palavra e sobrevivência. No mesmo chão africano, em Angola, a escrita não nasce exclusivamente do desejo estético, e sim da necessidade de existir, da necessidade de existência. Nesse contexto, nesse prisma, Polonipolo dialoga com a tradição do louco sábio, da louca sábia, figura arquetípica recorrente na história do teatro e da literatura. É justamente sob a máscara da insensatez que se revela a lucidez mais aguda, a denúncia da colonização, da luta pela independência, da longa guerra civil e dos desafios do presente. Ao longo da história, foi com esse propósito que a arte veio a ser uma forma de respiração coletiva. O país que se tornou uma nação independente em 1975 atravessou quase 3 décadas de uma intensa e destrutiva guerra civil e ainda lida com desigualdades, contradições e disputas narrativas até aportar em 2026 para celebrar a sobrevivência de um povo que insiste em narrar
a si mesmo. Ao criar e situar essa louca em Angola de hoje, Vila Marta aproxima passado e presente. Mais do que o velho clichê, oferecer soluções simplistas para panoramas complexos, a peça oferece reflexão. Dessa forma, o monólogo transforma-se em palco de enfrentamento simbólico das heranças coloniais e das tensões diárias contemporâneas. É nesse cenário que se insere Polo Nipolo, do dramaturgo angolano, um artista que compreende e sente o teatro como palco de memória, confronto, desafio e reinvenção. A peça é um monólogo, um único corpo em cena. Uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, considerada esquizofrênica, embriagada, bêbada, com um reco-reco na mão. À primeira vista parece um retrato de descontrole, mas o teatro raramente se contenta com a superfície. O que se revela ali não é apenas o drama de uma paciente, é a encenação de uma consciência fragmentada que fala de algo muito maior, muito mais profundo do que si mesma. A personagem não tem nome e essa ausência não é descuido, é estratégia. Ao não nomeá-la, Vila Marta amplia ainda mais a sua dimensão simbólica. Ela pode ser qualquer pessoa silenciada, pode ser um indivíduo que pensa fora das normas, pode ser um artista incômodo, pode ser o cidadão que questiona e pode, sobretudo, ser a própria Angola. Uma mulher de 50 anos, independente sim, mas ainda atravessada por crises existenciais provocadas pela liberdade proclamada, direito e liberdade vivida, de fato. Sem dúvida, há no texto de Vila Marta a clara consciência de que o colonialismo não foi apenas o domínio territorial ou econômico, foi também imposição cultural, tentativa de moldar identidades, silenciar línguas, hierarquizar saberes culturais. De volta ao tablado, quando a personagem reivindica liberdade de pensamento, sua fala ultrapassa o quesito individual, pois ela questiona estruturas que ainda têm arestas no presente. A partir desse simbolismo, a peça converte-se em palco de descolonização da palavra. O enredo ocorre numa cela de um hospital psiquiátrico, a perfeita metáfora da exclusão social. Ao longo da história da humanidade, as sociedades frequentemente classificaram como loucura tudo o que ameaçasse a ordem estabelecida, a ordem normatizada. Em Polo Nipolo, a esquizofrenia da personagem não é construída a partir de um diagnóstico clínico, mas a partir da linguagem. Sua fala oscila, fragmenta-se, repete-se, ri e ainda denuncia. Coloca o dedo na ferida. O que parece delírio revela memória. O que soa como incoerência torna-se ácida crítica. E o motivo de a mulher estar internada naquele ambiente é por ser bêbada. A embriaguez acrescenta mais uma camada simbólica. Historicamente, o álcool ingerido descontroladamente sempre foi associado à marginalização. E no contexto colonial, muitas vezes o álcool foi usado como ferramenta de degradação social. E eis que Vila Marta ressignifica o álcool. A mulher bebe. Sim, ela bebe. Só que sua embriaguez não a reduz. Muito pelo contrário, a liberta. A sua embriaguez faz dela uma mulher lúcida,
Ao usar sua língua para afrouxar censuras, ela diz tudo o que certamente seria proibido caso ela estivesse sóbria. No início, o riso que a cena provoca logo se transforma em desconforto na plateia, uma vez que o público percebe que, aos poucos, as falas da mulher bêbada, da mulher louca, desenterra verdades que preferiríamos não ouvir. A tradição, por sua vez, aparece no reco-reco que ela segura, como se fosse um bebê. E o que o reco-reco é, senão um tradicional instrumento africano, que a cada nota soada ecoa um ritmo, uma oralidade, uma ancestralidade que resistem. Quando a mulher conversa com o instrumento, ela o transforma em personagem interlocutora. Ouve, responde, acompanha pelo palco, marca a cadência de sua fala como se organizasse seu aparente caos mental. Nessa construção, Vila Marta reafirma a essência da cultura angolana. A palavra jamais caminha sozinha. Caminha com o corpo, caminha com o ritmo, caminha com a memória. Desse modo, o reco-reco, muito mais do que um simples objeto cênico, ressoa que tradição não é passado imóvel, mas presença ativa. O mérito de Vila Marta está em criar uma obra que ultrapassa os limites da seara política. Sua força está na construção estética. O monólogo é estruturado com intensidade, na qual ironia e gravidade convivem. Sim, o riso, claro que ele vai surgir, mas longe de ser um riso gratuito. A dramaticidade cresce sem escorrer pelo excesso. A linguagem contém densidade, sem ser hermética, sem ser fechada, sem ser incompreensível. Esse é o equilíbrio de sua potência. Consegue ser acessível e profunda, crítica e artística. Sobreviventes, o teatro angolano contemporâneo carrega forte herança da tradição oral banto, na qual contar histórias sempre foi ato de ensinamento comunitário. Nesse aspecto, Polo-Nipolo, ou melhor, nesse palco, Polo-Nipolo dialoga com essa matriz autóctone ao fazer do palco uma espécie de partilha de saberes. A mulher que parece uma louca a falar sozinha tem em sua fala a convocação ao público para participar da construção de sentido. E como disse o professor Humberto Eco em sua Obra Aberta de 1962, sendo Polo-Nipolo uma obra aberta, isto é, sem interpretação única, a peça proporciona a cada espectador presente buscar sua própria experiência histórica e cultural para decifrar o que ele assiste no palco. Portanto, o espetáculo teatral Polo-Nipolo condiz com o seu significado, afirmado por Vila Marta ao colocar frente a frente, num único ato, a liberdade de pensamento, o resgate de valores socialmente aceites e atitudes com sentido humano. A peça de Vila Marta ressalta também o valor da vida e o direito de expressão daqueles homens marginalizados, que, por terem opiniões diferentes, são privados de falar, como se fossem seres descreditados, anormais, e acabam de fato por se tornarem anormais pela forma como são tratados. Por meio da palavra, do corpo e da música, a obra convida a todos nós à reflexão sobre o medo da mudança e o valor de escutar o outro ao seu lado. Promove, assim, uma consciência coletiva voltada para a reconstrução da convivência humana,
do respeito mútuo e do direito à diferença. Do alto de sua sabedoria ancestral, Vila Marta propõe um recomeço na forma como nos olhamos e reconhecemos-nos uns nos outros. Pensar polo-unipolo, seja no contexto da independência de Angola ou no contexto do gravíssimo momento de falência moral, política e social pelo qual há décadas vive o seu irmão de passado colonial, o Brasil, é reconhecer que a arte segue sendo um dos jardins mais fecundos de debate e reinvenção social. Nesse palco, Vila Marta constrói um teatro sem medo de confrontar feridas. Repleto de beleza formal, sua dramaturgia demonstra que resistência pode ser estética, que a crítica pode ser poética, que a tradição pode dialogar com o presente sem perder as vozes que ecoam do passado. E por falar em voz, totalmente lúcida, a mulher louca não estava trancada apenas em uma cela, estava aprisionada no modelo. Sua fala reverbera pelo tempo, pois nasce de uma experiência histórica concreta, atingindo dimensões humanas. Quando dizia que a maçã virava vinho, falava da transformação sistemática do essencial em anestesia, anestesia psicológica. O alimento tornava-se vício, como o discurso tornava-se propaganda. Ela que se declarava irmã do álcool era, na verdade, também irmã do país. Ambos destilados até perderem suas formas originais. Quando marchou com a panela na cabeça, o som metálico ecoou como um panelaço doméstico, protesto reduzido a utensílio. Ao pedir alta, exigia mais do que a liberdade clínica. Reivindicava devolução simbólica da sua identidade, do salário digno, da água potável, da coerência política. Saneamento básico? Como é básico se não existe? Se sua cela permaneceu intacta, é porque as estruturas permanecem intactas. Não evoluem. Vejam só, sempre as mesmas promessas. E as pessoas sempre a acreditarem nas mesmas promessas. A partir de um prisma mais polido, veremos a peça com suas cores vívidas. Espaço delimitado, ação sequencial, conflito psicológico, crítica social orgânica. A peça é vida. A peça tem voz. A peça respira. A cela deixa de ser apenas um espaço físico para se tornar a extensão da mente. Começa a fluir nos pensamentos da mulher, reduzindo a distância entre dor e personagem. Nesse plano, a mulher louca é uma poderosa metáfora do Estado, do sistema, da cidadania ferida. Sem dúvida, o talento artístico do dramaturgo Vila Marta evita que a obra se torne um mero discurso panfletário. Ao final, a audiência percebe que Polo-Unipolo é a voz de uma parábola social. Um amplo e verdadeiro frente a frente entre paciente e médica, loucura e sanidade, indivíduo e sociedade, poder e conveniência, verdade e reflexão. O palco torna-se tribunal. A cela transforma-se em espelho. O que permanece é mais do que a imagem de uma mulher louca e bêbada com seu reco-reco. É a sensação de que algo foi revelado. Assim, o monólogo cumpre o seu propósito catártico ao expor traumas, conflitos e anseios, desejos coletivos. Ao cair do pano, o silêncio da plateia não é vazio. É sim, na verdade, reflexão. Embora profundamente enraizada na realidade angolana, a peça tange em questões absolutamente universais
Quem decide o que se deve dizer? Quem constrói a narrativa oficial? O que acontece quando a memória insiste em se lembrar? Como transformar dor em linguagem artística? Todas essas perguntas reflexivas e muitas outras não pertencem apenas a Angola, pertencem ao Brasil também, pertencem ao nosso tempo atual. E finalmente, quando o pano cai, a personagem silencia. O reco-reco silencia. Em silêncio, o público retorna para casa levando perguntas. Quem, afinal, está fora da ordem? A mulher que fala ou a sociedade que prefere não escutar? Quem é que precisa de tratamento? Nessa corrente filosófica criada a partir das observações feitas pelo renomado dramaturgo sobre os inúmeros conflitos típicos de uma nação que luta para se desenvolver, o teatro angolano reafirma em Polo Nipolo sua capacidade inata de unir memória e futuro, denúncia e criação, dor e esperança. Sobreviventes, é dessa forma que Vila Marta escreve pontes invisíveis entre o papel e o palco. Sua literatura dramatúrgica levanta-se, move-se, encena, pois o teatro torna-se gesto. O gesto torna-se denúncia. A denúncia torna-se voz. Da página para a cena, suas personagens ganham vida nos corpos de atores e atrizes em palcos teatrais africanos e europeus, em maratonas, concursos e festivais nacionais e internacionais, demonstrando a força performática de sua palavra. Palavra que se move, palavra que respira, palavra que ocupa espaço. Outras obras, ainda inéditas, aguardam o tempo exato de saírem do casulo para se revelarem como borboletas à espera da estação propícia. Para o consagrado dramaturgo de Luanda, o teatro é mais do que representação, é extensão da própria escrita da palavra dita. O texto ganha corpo e o silêncio fala. Por tais reinvenções de temas, novas linguagens, novas estéticas, criação e construção de personagens, posição cenográfica, o teatro e a dramaturgia de Angola, desde sua primeira encenação pública, estão histórica e artisticamente divididos em antes e depois de Vila Marta. Antes de sair para assistir a peça de teatro, tem uma mensagem muito especial. Vila Marta escreve o texto como quem transcende as emoções. Ele dirige o teatro como quem cria um detalhe despercebido na cena. A genialidade de Vila Marta cria suspensão, cria expectativa, cria silêncio performático. E no teatro, silêncio é o plano dramático no qual você convida o público a atravessá-lo consigo. Vila Marta, você é mais do que aquele que dividiu a história do teatro de Angola. Você elevou o palco ao Olimpo. Se o céu virou chão, então estamos literalmente, ou melhor, teatralmente, a caminhar entre constelações. Constelações literárias sem pedir licença. E com esse brilho criativo, que você traz rigor, visão estética, consciência histórica, a dramaturgia deixa de ser roteiro e passa a ser acontecimento. E antes de encerrar esse dedinho de prosa, agora você me diz, qual será o próximo ato de sua magistral travessia teatral? Vila Marta, um forte abraço para você. Obrigado por essa dramaturgia tão ímpar,
tão incrível. Meus amigos, escrevam aqui nos comentários de vocês o que vocês conhecem do teatro, seja ele grego, seja ele de vários palcos, desse mundo tão lindo, tão maravilhoso. Vou fazer questão de lê-los e respondê-los. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo paz, saúde, harmonia, leveza na vida, uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço, Shabbat da Wiza e Wiz África para todos nós. Um beijo no coração de todos. Até breve, Vila Marta.